pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Sou a professora Tamis e estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Então, na nossa 13ª aula, nós vamos dar continuidade a festas típicas, festas culturais do Brasil, para vocês saberem um pouquinho mais sobre a cultura aqui. Então, nós começamos na 12ª aula, a aula anterior, falando sobre o carnaval e agora nós vamos falar sobre a festa junina. Vocês já ouviram falar? Vocês já estiveram em alguma? A época das festas juninas é em junho, então já fica aí uma dica de por que junina, né? Junho é meio próximo. Então, os nossos objetivos dessa aula é, então, desenvolver a habilidade de compreensão oral e falar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre essa festa típica que acontece em todos os estados do Brasil. Então, tradicionalmente, as festas juninas começam dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e terminam no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João. Esses são os 3 santos lembrados no mês de junho. Então, a festa junina, ela tem essa história. Ela é uma festa que tem uma tradição com fundo católico, por causa dos santos, né, da lembrança desses santos, e geralmente, dia 24 de junho ou a data mais próxima, no final de semana, sempre tem festas em escolas, em igrejas, por causa que realmente é uma festa que todo mundo espera, principalmente por causa da comida e também por causa de algumas brincadeiras que a gente vai falando sobre aqui na aula e no material complementar. Lembrem que sempre as aulas, elas acontecem aqui, né, nesse momento que a gente está aqui conversando, tá vendo aqui as coisas, e também no material complementar que é disponibilizado. E sempre comentem, deem um like, se inscrevam para poder acompanhar as nossas aulas, certo? Então, continuando. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre a parte assim mais gostosa das festas juninas, que são as comidas típicas ou culinária típica. Tanto culinária quanto comidas típicas significam as mesmas coisas. E também tem um outro nome que é gastronomia. Então, se falar gastronomia, culinária ou comidas típicas, todas estão se referindo à mesma coisa, que são as comidas em si, certo? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Mas, lembrando, nós estamos agora estudando um pouquinho mais a habilidade de compreensão oral. Então, essa habilidade de compreensão oral pede que vocês assistam outros vídeos, tenham outros acessos para escutar o português sendo falado na vida real, fora o momento aqui que vocês estão escutando, né, a minha voz, estão escutando o sotaque, as minhas expressões, mas que vocês possam ter acesso a outras vozes falando português. Então, lembrem sempre de seguir essas orientações que eu estou dando aqui, porque essas aulas, elas são dinâmicas. Então, vocês vão dar um pause quando eu falar para dar um pause aqui, vão pausar essa aula, vão assistir o que vocês têm que assistir e depois voltar, certo? Pode ser? Então, vocês vão assistir esse vídeo que já vou mostrar pelo menos 2 vezes. 2 vezes é o mínimo, certo? Se ficar muito difícil de entender, se ficar assim meio travado, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem. O importante é que vocês tentem assim acompanhar também o progresso de compreensão de vocês. Se na primeira vez, sem nenhum auxílio, vocês conseguiram compreender 20%, 30%, 50%, como é que foi na segunda vez? Já conseguiram compreender um pouquinho mais? Uma dica também é vocês pegarem um caderno, eu espero que vocês estudem com um caderno, com um bloco de anotações e escrevam assim palavras que vocês não entenderam muito bem ou expressões, para que vocês também possam pesquisar ou colocar aqui nos comentários para a gente ir conversando e acompanhando como é que está essa compreensão de vocês, certo? Então, o vídeo que vocês vão assistir é esse aqui: Culinária nordestina dá sabor às festas juninas. Então, esses vídeos, todos que estão aqui sendo indicados, tanto aqui nesse material quanto no material complementar, eles estão disponíveis no YouTube ou de acesso gratuito em outras plataformas, que vocês sempre vão receber o link ou a orientação de como fazer para ter acesso, certo? Então, se vocês colocarem aí Culinária nordestina dá sabor às festas juninas, vocês vão encontrar esse vídeo. Ele tem 5 minutos e 7 segundos e vocês vão assistir então essa primeira vez agora e depois nós vamos seguir aqui, certo? Então, vocês viram que no vídeo
é falado, né, comida nordestina, que aqui no Nordeste, nós nordestinos. Então, essa palavra, ela vem por quê? Aqui nós temos um mapa do Brasil e vocês podem ver que nós temos as regiões. Então, a gente tem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é aqui Sul, de onde eu estou falando, e vocês, né, estão aqui espalhados em alguma dessas outras 4 regiões. Então, Nordeste é uma região brasileira que a gente adjetiva quando a gente fala que alguma coisa ou alguém é de lá, a gente chama de nordestino ou nordestina, porque a gente flexiona em feminino ou masculino, né? Se é uma mulher ou se é um homem, se é um objeto que tem se é um substantivo feminino, se é um substantivo masculino, a gente flexiona. E no caso dos adjetivos, a gente faz a mesma coisa, certo? Então, quando a gente fala nordestino, é porque vem do Nordeste. A mesma coisa seria se falasse, por exemplo, tu é sulista ou alguma coisa assim, é porque vem aqui do Sul. Então, algumas perguntinhas. Vocês já assistiram ao vídeo pelo menos 2 vezes, né? Eu espero que tenham assistido 2 vezes, no mínimo. Então, temos algumas perguntas para vocês tentarem fazer, escrever as respostas e depois também, né, mesma dinâmica, voltar e ver as respostas, porque depois eu sempre vou mostrar as respostas possíveis para essas perguntas. Por que possíveis? Porque aqui eu vou dar alguns modelos de estruturas de resposta, mas vocês também podem ampliar e vocês também vão estar estudando e conhecendo outras, vocês vão estar andando pelas ruas e sabendo outras formas também para usar o português. Então, temos aqui 7 perguntas, essas 7 perguntas, se preparem aí para anotar as respostas, então, que vocês forem escrevendo, achando que são as corretas, adequadas, de acordo com o que vocês viram no vídeo. Então, a primeira, o que você achou da reportagem? Segunda, como Elba Ramalho descreve a festa junina? Terceira, quais comidas a cantora indicou? Você já experimentou alguma delas? Quarta, qual é a carne típica do Nordeste segundo a reportagem? Quinta, por que a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano prefere não comer antes do show? Você já comeu macaxeira? Você conhece outro nome que pode ser usado para identificá-la? Sétima, qual das comidas que apareceu no programa você mais ficou interessado em conhecer? Então temos essas 7 perguntas que são bem abertas também para vocês responderem, certo? Então vamos botar essas perguntas aí na tela grande para vocês poderem olhar e se quiserem copiar também para o material de vocês. Sintam-se livres para copiar, para agora organizar os estudos como vocês quiserem, certo? Então, pausa para responder essas questões. Voltando então às respostas. Como é que foi? Foi difícil fazer? Foi fácil? Conseguiram assim usar bastante português para responder? Então, aqui nós temos algumas sugestões de resposta, né? Algumas. Na primeira pergunta, então, o que você achou da reportagem? O que pode ser respondido nessa situação? Ah, eu achei boa, eu não achei muito boa, eu achei mais ou menos, ou eu achei que poderia ser melhor. São outras opções de responder essa pergunta. Aqui, então, nós temos o quê? Eu achei boa ou eu achei ruim, que é ruim, não achei boa, contrário. Eu gostei, eu não gostei, eu achei mais ou menos. Por quê? Aqui o porquê ele aparece apenas nessa última resposta, mas ele deve aparecer nas outras também, certo? Por quê? Porque assim vocês vão estar treinando mais e não vai ficar só aquilo, o que vocês acharam? Eu achei bom. E acaba aí. Não dá, né? Então, vocês podem usar mais opções. E aqui na segunda, então, como Elba Ramalho descreve a festa junina, festa de São João? Então, uma opção para responder é: ela descreve como uma festa dos costumes nordestinos. Então, aqui utilizando o pronome ela, que a gente já estudou bastante, né, nas primeiras aulas, mas retomando sempre, é uma opção da gente não precisar retomar o nome. Então, não precisamos falar sempre assim, Elba Ramalho, ou o nome da pessoa que a gente está querendo citar. A gente tem os pronomes para isso. Então, aqui a gente usa ela, a gente pode usar o mesmo verbo, descreve como uma festa dos costumes nordestinos. E dá pra falar mais, porque ela fala mais no vídeo, né? Ela dá mais dicas, ela fica muito entusiasmada ali falando da festa de São João.
Então, vocês podem expandir essa resposta. Aqui na terceira, quais comidas a cantora indicou? Você já experimentou alguma delas? Então, um modelo de resposta. A cantora indicou pamonha, canjica, bolo de milho, milho assado, milho cozido. E aí a resposta que vocês vão dar é pessoal, né? Então aqui tem um exemplo. Eu já experimentei, não, eu não experimentei nenhuma das comidas indicadas pela Elba Ramalho, ou, eu já tentei comer, mas eu não gostei. Então vocês podem tentar dar outras respostas utilizando alguns verbos que você já tenha ouvido falar, ou que você já tenha visto aqui nas nossas aulas, ou no material complementar, né, que a gente já tem visto bastante verbos. Então vocês podem utilizar o que vocês quiserem para dar a resposta para essa pergunta. E as outras também. Então, a quarta. Qual é a carne típica do Nordeste, segundo a reportagem? A carne de bode, que é a carne que é mencionada várias e várias vezes no vídeo, né? Então, a quinta. Por que a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano prefere não comer antes do show? A dupla prefere não comer porque eles vão ficar mais lentos, não ficarão 100%. Então eles não vão estar assim no seu melhor, no seu pique, né, no seu alto astral, e eles vão ficar mais lentos, que é como a gente fica depois que a gente come muito, né? Então, uma opção de resposta é essa aqui. Você já comeu macaxeira? Você conhece outro nome que pode ser usado para identificá-la? Eu nunca comi, eu já comi. Então são duas opções possíveis. Eu nunca comi, né? Se jamais, nem vi na minha frente, nem sei o que é, nunca ouvi falar. Ou eu já comi uma vez, já comi 2 vezes, comi poucas vezes. Eu conheço pelo nome de aipim. Aqui no sul a gente chama macaxeira de aipim. Então se for, por exemplo, em algum mercado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e falar assim, eu quero uma macaxeira, ou tem macaxeira, pode ser que alguém não conheça, porque o nome que a gente utiliza para chamar macaxeira é aipim. E isso vai mudando em outras regiões do Brasil também, ou em algumas cidades, porque algumas palavras elas variam, né? Lembrem sempre que o Brasil é um país muito grande, com diversos estados e diversas regiões, como a gente já tem estudado aqui, e enfim, as palavras elas vão variando. E também outra opção de resposta é: eu nunca ouvi outros nomes para identificar macaxeira. Se vocês, assim, nem tinha ouvido, né, falar sobre macaxeira, então muito menos aipim, não sei. Então é uma opção. A sétima. Qual das comidas que apareceu no programa você mais ficou interessado em conhecer? Eu fiquei interessado ou interessada em conhecer, não fiquei interessado, não fiquei interessada em conhecer nenhuma comida. Então essas são algumas respostas possíveis para as perguntas do vídeo, né, da notícia, da reportagem que foi feita lá no Nordeste sobre a festa junina. E o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês ficaram interessados? Assim, comentem aí. Alguém é do Nordeste? Vocês já foram em alguma festa junina? Eu particularmente adoro. Então, vamos ver aqui um pouco de vocabulário de comida. Lembrando que no material complementar vai ter assim mais vocabulário de comida para vocês conhecerem um pouquinho mais outros nomes, mas aqui alguns que apareceram bastante no vídeo e aqui a gente está falando, então são esses aqui que eu selecionei. Aqui nós temos o cuscuz, aqui temos a pamonha, aqui temos uma carne de bode, o caldinho de feijão, e aqui temos a macaxeira ou o aipim. Não é o bolo, mas o bolo vocês sabem o que é, né? Então, aqui temos só a imagem da macaxeira para vocês terem em mente, assim, o que é, certo? Vocês já comeram um desses? Vocês podem comentar. Lembrem sempre de tentar comentar aí em português para fazer esse treino um pouco maior. Então, perguntinhas. Como podemos escrever uma receita? Como informar as quantidades e as medidas em português? Essa pergunta está muito relacionada com o material complementar, que nós vamos falar sobre comida, nós vamos falar, vai ter ali um pouquinho mais da história das festas juninas e também uma parte que vocês vão poder saber mais sobre essas informações, como dar essas informações em português, que varia, né, de uma língua para outra. Segunda parte, qual é a sua comida típica do seu país de origem? Compartilhe o prato e escreva a receita para que conheçamos. Então, são 2 movimentos.
vocês vão ver uma receita, como ela é escrita em português, e depois nós queremos muito saber como é que, né, um prato típico da região de vocês. Tem alguma festa parecida com a festa de São João, festa junina, ou tem festa junina no país de vocês? Se come as mesmas coisas, então vocês vão compartilhar e vocês já vão estar treinando para fazer essa escrita, certo? Então aqui o segundo momento é essa receita de cuscuz nordestino, que vocês vão assistir também essa receita e vocês vão ver então como a Renata, ela vai, né, explicando como é que é feito o cuscuz. Ela tá lá com uma família, então vocês vão poder ter acesso a essa outra forma, né, do português sendo utilizado e com o sotaque do Nordeste, que é bem diferente do meu. Então isso também é muito legal, que vocês tenham, né, esse treino de ouvido de outros sotaques. Então aqui nós temos um trecho da receita de cuscuz. Então, é do site da Panelinha. Se vocês acessarem Panelinha e botarem cuscuz, vocês vão encontrar. Cuscuz de milho, clássico brasileiro, é excelente variação para o pão com manteiga. Com ovo cozido, vira café da manhã dos campeões. Também vai bem para acompanhar ensopados. Cuscuz, ele é assim, ele serve para café da manhã, almoço, café da tarde, todos os momentos. É uma comida bem típica. Então, ingredientes. Quando nós temos assim esse 1 e 1/2, significa que é meia. Então, 1,5 xícara de chá de farinha de milho flocada, meia colher de chá de sal e 3/4 de xícara chá de água, 2 colheres sopa de manteiga. Então, esses são os ingredientes para fazer um cuscuz. Vocês observaram aqui como estão as medidas, esses números? Então, é isso que nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado no material. Então, e as festas juninas e comidas típicas em outras regiões do Brasil? Vocês que talvez já tenham vivido alguma festa junina típica, né, assim, com bandeirinhas e tudo, casamento na roça, essas comidas, pamonha, como é que foi? Ou não tem pamonha onde vocês estão? Compartilhem com a gente então, pra gente saber um pouquinho mais sobre essas informações e acessem o material complementar para dar aquela estudada um pouco maior, certo? Então, bons estudos, até a próxima aula.